Olá, boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor para vocês. É motivo de gratidão ao Senhor a gente poder estar juntos, em mais uma tarde. Agradecer a Jesus por isso, pedindo que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê a possibilidade de estar juntos. Johnny, você consegue me ouvir? Esperar guardar um pouquinho os irmãos chegarem. Os irmãos conseguem me ouvir bem? É bom a gente estar juntos aqui, louvando ao Senhor, pedindo que Deus continue cuidando da gente, dando esse cuidado bondoso com o Senhor. Então vamos iniciar o nosso tempo de culto. Pedir que os meninos depois coloquem, por favor, o link lá para os irmãos da igreja irem se achegando e nós vamos caminhando, iniciando o nosso culto nessa tarde de domingo. Tá bom? Quero iniciar e quero orar ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e fale conosco, nessa tarde de domingo. Vamos orar? Pedir que Deus cuide da gente. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar juntos aqui, cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor. Que a boa mão do Senhor nos abençoe como igreja. Pedimos que o Senhor fale aos corações de cada um dos membros da nossa igreja. Que a graça de Jesus seja com a gente nesse período agora. Louvamos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom, que as tuas misericórdias têm se estendido sobre nós a cada momento. Nós louvamos ao Senhor por isso. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que está se achegando, as pessoas que nos ouvem, que o Senhor fale ao coração delas. É o que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao Senhor, pela vida dos irmãos que estão chegando. Muito bom tê-los conosco nesse domingo. Eu quero iniciar o nosso tempo aqui lendo um texto da palavra do Senhor. Hoje nós vamos novamente meditar, dando continuidade ao nosso estudo do texto do Salmo 119. Vamos meditar hoje do 37, do 57 ao 64, dos versículos desse Salmo 119. E pegando uma carona neles, eu quero iniciar lendo o versículo 55 que nós estudamos na semana passada. O texto bíblico diz assim: Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Que a nossa alegria e a nossa satisfação seja de observar a lei do Senhor, de ter prazer nessa lei que é bondosa, que é bendita. E nós agradecemos ao Senhor porque Ele teve a bondade de compartilhar a santa palavra dEle conosco. E ela nos sustenta, ela nos ampara, ela traz alegria ao nosso coração em todo e qualquer tempo. Tá bom? Eu quero iniciar o nosso período agora. Nós vamos louvando o Senhor, caminhando ao Senhor e assim como fizemos na semana passada, vamos ter a ajuda dos nossos irmãos, os meninos do louvor. E eu quero hoje nós estamos contando aqui com o Johnny e a Elaine, Então pedir que Deus use esses meninos com poder e com graça e nós vamos iniciar o nosso culto cantando agora nesse período de cânticos, tá bom? Nós vamos cantar ao Senhor e logo em seguida a gente continua através das músicas.
e meditando na palavra dele. E nós vamos cantar agora ao Senhor, pedindo que Deus cuide da gente. Tá aí esses jovens pupilos, né? Que Deus abençoe as nossas vidas através da vida do Johnny e da Elaine agora. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos louvar o Senhor, Ele que é digno de toda honra, de toda glória. Ele que desceu lá da mais alta glória e veio até a cruz para salvar os nossos pecados. Ele merece 1000 vezes louvores, 1 milhão de vezes louvores. Que toda a nossa vida seja para adorar o Senhor, para louvar a Ele. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Tem cachorro, ouvindo cachorro. Tem cachorro aqui, não. O senhor tá ouvindo, pastor? Deu problema no início, mas voltou. Tá ótimo, voltou. Ah, é? Não, mas tem gente que tá falando que ainda não consegue ouvir. No chat. E agora, No in- gente? Vai atualizando aí. Ainda não? Não estão ouvindo? Eu consigo ouvir vocês bem. Johnny, faz uma notinha aí no seu violão. Está chiando muito. A gente podia sair e entrar de novo. Pastor, a gente sai e o senhor convida de novo, tá? Ok. Nós tivemos um probleminha com o áudio dos meninos lá, mas nós vamos tentar novamente. Eu estava conseguindo ouvi-los, mas parece que os irmãos não estavam ouvindo, né? Então vamos ver se vai agora. Oi? Agora dá para ouvir? Oi, estão me Eu? ouvindo? Sim. Eu Tá de dando novo, sim, eco? né? Tá dando eco, gente? Tá.
Eu não sei. O pastor tá de fone, então não era pra dar eco. É, Tô chiando agora pra Chiando gente. agora pra gente. Com o áudio aberto, Com áudio pastor? aberto, pastor? Ou está só no fone? Tá só no fone. acho que agora Só no parou. fone. Só no fone, né? Ok. Vamos à próxima, então? O hino já foi. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, depois dá play no YouTube, né? Porque depois vai para o YouTube esse vídeo. Vamos continuar louvando ao Senhor? Eu acho que esse é para do pastor. Tá dando eco, pastor. E como que eu vou tirar esse eco se eu tô já no fone? Falando aqui. Eu vou trocar o fone meu para ver se melhora. Tá bom, pastor. Estamos esperando. Tem como fechar o seu áudio, não, pastor? Também se fez. Deixa eu colocar. Estava usando no microfone.
Fala, Elaine, deixa eu ver se eu desculpo. Oi, testando. É, tem que ver se para os irmãos Pessoal, melhorarem, porque para mim nunca teve tão ruim. daí retorno, gente. Fala se estão ouvindo ainda ou não. Melhorou, se melhorou. Foi, foi. Foi para onde? Foi para onde? Foi para melhor ou foi para pior? Melhorou. Aí, pastor, melhorou. Você estava embaçando a gente, pastor. Vamos ver com a música para ver se o problema era aqui. Se for, tá resolvido. Vamos ver se resolve agora. Tem como abaixar um pouquinho? Nossa, Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração. E a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém. Amém. Parece que a gente conseguiu melhorar pouca coisa. Nós vamos tentando, vamos nos aperfeiçoando. Tá bom? Amém. Quero agradecer aos meninos. Nós vamos ler o texto bíblico e no final a gente canta mais uma. Tá bom?
Eu acredito que até lá a gente melhore. Tchau, Nick. Meus irmãos, eu quero ler com vocês os versos de número 57 até os versos de número 64 do Salmo 119. E nós vamos meditar nesse texto nessa tarde de domingo. Tá bom? Salmo 119, nós vamos ler do 57 até o versículo 64. Tá bom? O texto bíblico diz assim: O Senhor é a minha porção, e eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça e compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os teus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me eleiam, contudo eu não esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graça, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, peço que o Senhor nos fale agora ao coração. Peço que em nome de Jesus o Senhor nos dê a possibilidade de entender o que o Senhor tem para nós nessa tarde. É o que eu peço, Deus, no nome poderoso de Cristo Jesus. Pai. Amém. Meus irmãos, pensando um pouco sobre esse texto que nós acabamos de ler, meu intuito nessa tarde é falar um pouco sobre satisfação. E se eu pudesse intitular esse texto de hoje, eu colocaria de a satisfação somente em Cristo, somente em Deus. Às vezes nós temos tido motivos de alegria em tantas outras coisas. E o mundo procura satisfação em tantas outras coisas. E às vezes quando nós procuramos a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso gozo nas coisas erradas, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. E isso é um lembrete para nós nessa tarde que a nossa suficiência deve estar somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O texto começa dizendo para nós, o salmista, ele fala para nós a respeito dessa satisfação que ele encontra em Deus. O salmista encontra essa satisfação em Deus. E pensando nisso, eu queria destacar alguns aspectos a respeito desse salmo. Ele nos faz entender que a nossa porção única de satisfação é o próprio Deus. Ele nos mostra que é ao Senhor que nós imploramos pela sua graça, pela sua misericórdia. E quando nós imploramos a Ele a sua graça e misericórdia, nós retornamos aos verdadeiros caminhos, aos caminhos do Senhor. E nos aplicamos em obedecer os seus mandamentos e colocá-los em práticas em nossas vidas. E aí nós nos associamos com o povo de Deus. Nós estamos juntos caminhando com o povo de Deus. E aí percebemos a bondade que Deus tem exercido sobre nós e sobre o mundo. Quando nós temos essa satisfação no Senhor, nós observamos isso. E diante disso, eu quero trabalhar em cima desses aspectos. O versículo de número 57, ele começa dizendo o seguinte para nós, meus irmãos: Senhor, Ele é a minha porção. O Senhor, Ele é a minha porção. Quando nós pensamos em porção e olhamos um pouco a respeito dessa palavra no Antigo Testamento, nós logicamente fazemos um link, né, com a saída do povo, né, do Egito, e quando Moisés começa a distribuir ali para as tribos, cada um tem a sua porção. Das 12 tribos, cada um tinha a sua porção. A tribo de José, que foi
dividida, vamos dizer assim, em duas. Então, os dois filhos dele, Manassés e Efraim. Então, nós percebemos que aí não seriam mais 12 tribos, seriam 13 tribos, né? E nós vemos que o texto de Levíticos fala que a porção dos levitas, a porção da tribo de Levi seria o Senhor. E aí ele divide a terra em 12 partes, porque a porção dos levitas seriam o próprio Deus, a satisfação, a recompensa dos levitas. O prêmio para os levitas seria o próprio Deus. E o salmista, alguns estudiosos dizem que esse salmista poderia ser Davi, e se a gente pensar que o Salmo 119 é escrito por Davi, a gente entende que ele, como um levita do Senhor, ele entendia que a porção dele era o próprio Deus. A minha porção é o Senhor, a sua porção deve ser o Senhor. E o salmista sabia disso e ele clama ao Senhor: ó Senhor, o Senhor é a minha porção. O Senhor é o motivo do meu contentamento. E por conta disso eu digo, eu vou guardar as tuas palavras. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós entendemos que a nossa satisfação vem do Senhor. Então, meus irmãos, nessa tarde, o meu desejo é que vocês entendam que o seu coração deve estar satisfeito no Senhor. A nossa dependência deve ser no Senhor. Essa semana nós vimos algumas situações que falam a respeito de dependência, né? O sistema de saúde do DF está chegando no seu pico, né, de leitos ocupados, e às vezes, se a gente não tiver a nossa satisfação no Senhor, a gente se decepciona. A gente poderia pensar em saúde, mas nós temos irmãos aí que viram que a saúde é tão frágil. Vimos os relatos da Alice, do Divino, da irmã de Lu, da minha mãe, da Débora, da Silvia, que num dia estavam bem e no outro não tão bem, porque a satisfação não deve estar na saúde. Essa semana também houve um ganhador, né, aqui de Brasília, que ganhou 43 milhões de reais. Às vezes esse ganhador colocou a sua satisfação no dinheiro, mas nós sabemos que o dinheiro não pode comprar uma satisfação eterna, uma alegria total, que nós só encontramos em Cristo Jesus. Porque tem homens da Bíblia que tiveram dinheiro e não estavam satisfeitos. Nós vimos isso na figura de Salomão, o homem mais rico da terra. Ele não estava satisfeito. Tinha mulheres que hoje às vezes pode parecer um capricho, né, para essa geração tão corrompida, quer ter mulheres, quer ter farra, quer às vezes colocar a sua satisfação no sexo. E nós percebemos que Salomão tinha mulheres, tinha dinheiro, tinha poder, tinha prestígio, mas a satisfação dele era o Senhor. No final da sua vida, ele fala que isso foi apenas vaidade, foi correr atrás do vento, porque a satisfação dele devia ser buscar ao Senhor. Olhando para isso, meus irmãos, eu quero destacar para vocês: seu contentamento deve estar em Cristo Jesus. Seu contentamento deve estar na figura do Pai, no Espírito Santo de Deus, na Trindade eterna que satisfaz as nossas vidas. Então, quando o salmista diz aqui: o Senhor é a minha porção. Sim, Ele é a nossa porção. Ele é o nosso bem mais precioso. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor para nos acompanhar nas lutas diárias, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor para nos amparar no tempo de luto, no tempo de vergonha, nos tempos de queda, o que seria de nós? A nossa satisfação é Cristo Jesus. Se passamos pelo vale, Ele está conosco. Se somos lançados na fogueira, Ele é conosco. Se somos lançados na cova dos leões, Ele ainda é conosco. Se como Jó perdemos tudo o que tinha, a maior satisfação e a maior porção que temos é Cristo Jesus. Ele deve ser suficiente para a sua vida. Não mais do que nada nesse mundo. Ele deve ser suficiente. Ele é o maior presente
que você tem é ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Satisfação plena nós só temos em Cristo Jesus. Mas o texto continua dizendo para nós: Senhor, a minha porção é o Senhor. Então eu imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Se nós entendermos e nós sabemos que a figura de Deus é uma figura eterna, e a palavra de Deus fala que Ele é Espírito, mas se Deus fosse como nós, humanos, e tivessem duas mãos, nós poderíamos entender que quando o salmista diz para nós aqui, imploro de todo o coração pela tua graça, Senhor, e compadece-te de mim segundo a tua palavra. Nós podemos entender as mãos do Senhor como uma que nos sustenta com a sua graça e a outra nos cobre com a sua misericórdia. Graça e misericórdia caminhando junto. Porque é assim que o salmista via: Senhor, eu preciso, eu imploro ao Senhor pela tua graça. Se a gente olhar essa palavra, eu imploro, já dá uma ideia de submissão, uma ideia de que existe algo maior do que eu. O salmista sabia disso. Ele sabia que o Senhor era maior que ele. No Senhor ele poderia confiar. No Senhor ele tinha toda a sua esperança. Ele tinha a esperança do Senhor porque ele confiava na graça redentora do Senhor. Nos momentos que ele não era digno, ele contava com a misericórdia. Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Palavra essa que nos prometeu misericórdia. Palavra essa que nos prometia graça do próprio Deus. Palavra essa que nos sustenta hoje. Quando pecamos, quando desviamos da santa doutrina. É a graça do Senhor que cobre multidão de pecados. É pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. O salmista sabia disso. E por conta disso, a nossa satisfação deve estar no Senhor, porque a graça é melhor do que a vida. E as suas misericórdias se renovam manhã após manhã, como Jeremias nos afirma. Graça e misericórdia. Imploro ao Senhor pela sua graça que eu tanto necessito. Primeiro nós vemos que a nossa porção é o Senhor. Depois nós entendemos que a graça desse Senhor, que é a nossa porção, e a sua misericórdia estendida sobre nós, é o que nós imploramos para continuar vivendo e olhando para a cruz de Cristo Jesus, que é suficiente para as nossas vidas. Somente Ele, meus irmãos. Não é os nossos filhos que são suficientes para nós. Não é o nosso cônjuge, marido ou mulher que é suficiente para nós. Não é um emprego que é suficiente para nós. Não é dinheiro, não é saúde, não. Nós vimos na nossa mensagem há 2 domingos que o que era suficiente para Jó era o próprio Deus. Quando ele perdeu filhos, quando ele perdeu bens, quando ele perdeu saúde, ele ainda contava com a sua porção maravilhosa de graça e esperança, que era Cristo Jesus. É nessa porção que nós devemos confiar. Alguns irmãos têm passado por momentos bem difíceis. Estamos caminhando para um período de mais de 100 dias sem cultos presenciais. E isso é muito ruim para alguns irmãos que na caminhada têm enfrentado lutas. E nessa caminhada, às vezes, parece solitária, se eles não contarem com a substância que nos fortalece, que é a graça de Cristo. Se ele não contar com a substância do amor de Deus, com as vitaminas da esperança que o Espírito Santo de Deus nos dá, eles irão sucumbir por conta das lutas que têm passado. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a sua satisfação deve estar em Cristo Jesus. O seu contentamento deve estar em Cristo Jesus. Senhor, o meu contentamento, a minha esperança é o Senhor. E é nisso que nós precisamos confiar. O salmista continua dizendo para nós
além de entender que a porção era o Senhor, de implorar pela sua graça e pela sua misericórdia, ele entende que ele precisa de uma mudança, ele precisa de retornar aos caminhos do Senhor. E o versículo de número 59 diz o seguinte: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Ele entende, meus irmãos, e se a gente olhar para o que esse versículo nos fala, ele fala os meus caminhos e os meus passos. Ele entende que o eu dele precisa voltar para o Senhor, porque eu quero voltar os meus caminhos e os meus passos para os teus decretos. Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero mais fazer o meu querer, mas eu quero fazer o teu. Porque quando eu olho e faço apenas o que eu quero, quando eu olho e coloco os meus caminhos em primeiro lugar, eu vejo que eles são caminhos frustrados. Quando o salmista aqui no 119, no 59, diz: Senhor, eu quero retornar, eu quero voltar os meus passos para os teus decretos. Se a gente olhar o Salmo de número 1, Salmo 1, fala que a gente olhando para o caminho dos pecadores, Senhor, eu não quero esse caminho, porque caminho refletia para o salmista uma figura de vivência, de cotidiano. Quando nós ouvimos isso, que, Senhor, eu considero os meus caminhos e eu volto os meus passos para os teus decretos. Eu não quero mais viver segundo a minha vontade, porque a minha vontade ela é errada e muitas vezes o meu coração é corrupto. Ele é enganoso, como o profeta fala. Então, Senhor, eu não quero depender de mim, eu quero depender do Senhor. Porque eu faço escolhas erradas. Eu tenho caminhos que me levam, às vezes, para longe do Senhor. Nós observamos o que o texto de Provérbios 16:1 fala. Senhor, o coração do homem ele faz planos. E às vezes os meus planos não são os teus planos. Então, Senhor, faça os teus planos na minha vida. É isso que o salmista está falando. Senhor, eu considero que os meus passos, os meus caminhos, e eu quero que eles se voltem para os teus caminhos, porque os seus caminhos são melhores do que a vida. E por isso, os meus lábios te louvam, Senhor. Por isso eu bendigo o teu nome. Por isso eu guardo os teus decretos, porque os teus caminhos, os teus decretos são melhores do que os meus. Porque eu, o Senhor, é que sei que planos tenho ao teu respeito. Ele é quem sabe, meus irmãos, qual plano ele tem ao meu respeito, ao teu respeito. E por isso nós devemos caminhar segundo o caminho dele. E o salmista sabia disso. Então ele fala: Senhor, eu retorno com alegria aos teus decretos. A alegria dele era retornar ao caminho do Senhor. Diante desse quadro tão difícil, a minha pergunta para você, meu irmão, é: nesse tempo de isolamento, você tem se colocado num coração contrito, quebrantado, e colocado o Senhor em primeiro plano na sua vida? Nesse tempo, às vezes, de dificuldade, Ele é o centro do seu caminhar, porque se não for, faça como o salmista. Volte os seus passos ao Senhor. Volte o seu caminho ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. E a sua graça nos alcança como os vimos. A tua misericórdia nos sustenta, nos ampara, nos livra do mal. Olhando, meus irmãos, e depois de saber que nós temos o nosso caminho voltado ao próprio Deus, ao caminho divino do Deus eterno, o salmista diz no Salmo, no versículo de número 70, Senhor, eu apresso-me em guardar os teus mandamentos. Senhor, apresso-me, não me detenho, nada me para em guardar os teus mandamentos. Não existe nada mais que pode me impedir de voltar ao Senhor. Não existe nada mais que pode me fazer esquecer o que o Senhor já me prometeu. E o Senhor me prometeu
caminhos de vida eterna. Não me prometeu vida fácil. Não me prometeu bonança sempre. Não me prometeu uma vida tranquila. Mas o Senhor me prometeu companhia eterna. Se estou no mais profundo abismo, o Senhor ali está. Se estou no cume dos montes, o Senhor está. Porque o Senhor é contigo em todo o tempo. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos afirma isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor insondável de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é suficiente para nós. Ele é satisfação para as nossas vidas. Se a sua satisfação está no Senhor, nada mais importa. O salmista sabia disso. E por conta disso, ele fala: Senhor, eu corro, eu me apresso e nada me detém, para que eu guarde os teus mandamentos. Eu me jogo nos teus mandamentos, sabendo que ele é o melhor para mim. Porque, Senhor, eu sei que os teus planos são melhores. Eu sei que os teus caminhos são melhores. A tua porção é melhor. A tua graça é melhor. Por isso, Senhor, nada me impede de voltar ao Senhor. E aí eu lembro, meus irmãos, do filho pródigo, que errou, que pecou, que se regalou na mentira do mundo. Procurou satisfação nos prazeres desse mundo. Com amigos, com dinheiro, com mulheres. Mas aí quando ele chega no fundo, ele fala: eu quero voltar para a casa do meu pai. Porque os servos do meu pai, eles têm uma vida melhor do que a minha. Então, meus irmãos, chegou a hora de voltar para a casa do pai. Chegou a hora de se satisfazer nos braços do pai. Porque o nosso pai, ele é redentor para as feridas. Ele é refúgio para o tempo de luta. Ele é remédio para o tempo da dor. Então, meus irmãos, tenha a sua satisfação no Senhor. O salmista sabia disso. O salmista tinha essa certeza que a satisfação para a sua vida é o Senhor. Laços de perversos me enleiam, contudo eu não me esqueço. Quando tudo der errado, quando os laços de morte, de dor, de tragédia chegarem a mim, como diz aqui no 61, quando eles tentarem me enlaçar, me derrubar, me destruir, eu mesmo assim, Senhor, não vou me esquecer do Senhor. Quando tudo não contribuir mais, a minha satisfação continua sendo o Senhor. Quando tudo parecer não dar mais certo, eu ainda me satisfaço no Senhor. Quando o gigante se levantar contra mim e perguntar para mim: por acaso eu sou um cachorro para você vir com paus e pedra? Aí você vai se lembrar do que Davi falou para o gigante Golias quando ele caçoou do pequeno Davi. Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é quem me satisfaz, Ele é quem me sustenta, Ele é quem me ampara. Quando tudo que os perversos preparam para nos desviar do caminho do Senhor, a roda dos escarnecedores se aproximar de você, lembre-se, a sua satisfação é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É o que o salmista diz lá no Salmo 1. Não se deixe, meus irmãos, se contaminar com as armadilhas que o mundo te traz, com os pratos que o diabo te oferece. Pelo contrário, a sua satisfação deve estar no Senhor, porque o próprio Deus foi tentado no deserto. E os pratos que o diabo ofereceu de oferecer um reino,
se você se dobrar, tudo aquilo que você está vendo é teu. Não se dobre, não se dobre. A sua porção é o Senhor. Sua satisfação é o Senhor. E nós devemos observar o que o versículo 62 também nos afirma. 61 diz para nós: Senhor, os perversos eles tentam contra mim. Contudo, eu não esqueço da tua lei. Pelo contrário, Senhor, eu me levanto à meia-noite para te dar graça por causa dos teus retos juízos. Senhor, quando eu me lembro do Senhor, mesmo à noite, eu me levanto para agradecer. E sabe o que é uma fonte para sermos satisfeitos no Senhor? É ser agradecido, meus irmãos. É ter um coração grato por tudo que o Senhor já tem feito por nós. E é isso que nós precisamos. Eu fico pensando que, trazendo para nós, quando as coisas não estão boas, a preocupação chega. Uma das poucas coisas que às vezes as pessoas fazem é dormir em paz. Pelo contrário, em vez de dormir, eles passam a noite se preocupando. Passam a noite aflitas. Mas o que eu vejo, meus irmãos, é que esse salmista diz para nós o seguinte: em vez de ficar acordado, preocupado com as coisas, Senhor, eu me levanto à meia-noite e agradeço ao Senhor. Sabe por quê? As preocupações não roubavam a alegria do salmista. Não. As lutas não roubavam a alegria do salmista, porque a alegria dele era o Senhor. A porção dele era o Senhor. A satisfação dele era o Senhor. Senhor, eu me levanto para orar de madrugada, porque a tua graça me é suficiente. Ela me basta. E eu agradeço ao Senhor por isso. Se as coisas não estão bom para você, meus irmãos, não está caminhando bem, faça igual o salmista. Levante de madrugada e ore ao Senhor. Irmã Josi, essa semana falou para mim o seguinte: pastor, nós precisamos, como liderança, nos colocar na brecha em oração. Sim, o salmista também nos fala isso. Eu concordo tanto com a irmã Josi quanto com o salmista. Vamos nos colocar em oração, buscando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. Se a gente pensar no mundo antigo, quando esse texto foi escrito, sem energia elétrica, onde a noite começava por volta das 18 horas. Meia-noite, meus irmãos, era a hora do melhor sono. Era a hora do tempo bom. Era a hora que a gente poderia estar dormindo em paz. Mas o salmista fala que melhor do que dormir em paz era agradecer ao Senhor pelo que Ele tinha feito. Em vez de se preocupar, ele orava. Em vez de dormir em paz, ele agradecia. Que essa seja também a nossa atitude. Que venhamos agradecer ao Senhor. E aí nós caminhamos para a reta final desse trecho bíblico. E ele diz: Senhor, companheiro sou de todos os que te temem, os que guardam os teus preceitos. Eu não sou amigo desses que me espreitam. Eu não sou amigo desses que me perseguem. Não sou amigo deles. Eu sou amigo daqueles que te buscam. Senhor, eu amo os membros da minha igreja, não é pela possibilidade de estar com eles no domingo, nos cultos da semana, nos grupos pequenos. Não é porque eles são legais, não é porque eles me dão alguma coisa, não. Eu amo os membros da minha igreja, porque eles são tementes ao Senhor, assim como eu sou temente ao Senhor. E juntos, temendo ao Senhor, nós glorificamos o teu nome.
Nós devemos amar uns aos outros, meus irmãos, como corpo, como manancial, porque somos servos do Senhor e tememos a esse nome. Que esse nome tem poder e no nome de Jesus, todo joelho se dobra e diz que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os meus joelhos se dobram e os teus joelhos se dobram diante do nome de Cristo Jesus. Tememos o nome dele, tememos a sua autoridade, porque ele é Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida. E o salmista fala com alegria: Senhor, eu me encontro, me associo com essas pessoas, porque elas são tementes ao Senhor. Os meus companheiros, os meus amigos de verdade, não são aqueles do serviço que não te conhecem, não são os da escola, que não fazem parte do povo de Deus. Os meus amigos de verdade são aqueles que temem ao Senhor, que têm palavras de vida eterna quando eu preciso, que em meio à dor eles me consolam, que em tempos de alegria eles jubilam comigo, porque eles temem ao Senhor e o Senhor nos faz transbordar de alegria, porque a nossa satisfação é o Senhor e por isso nós caminhamos juntos. Os companheiros, os meus companheiros, são todos aqueles que temem o teu nome. O salmista falava isso e por isso eu me associo a eles, Senhor. Por isso eu me coloco na caminhada junto com eles. Eles caminham comigo. Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Aqueles que temem ao Senhor. E é esses homens que eu quero ter como amigos. Eu concluo no versículo 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me, Senhor, os teus decretos. Depois de saber que a satisfação para as nossas vidas, a nossa porção é o Senhor, de implorar pela sua graça, pela sua misericórdia, de ter a mentalidade que os nossos caminhos não são caminhos que geram coisas boas. Pelo contrário, nós retornamos ao caminho eterno, aos decretos eternos. Nos aplicamos em obedecer a tua palavra, se afastar daqueles que são maus e se aproximar daqueles que são bons, que temem ao Senhor, que se associam ao povo de Deus. Agora, Senhor, eu contemplo a tua bondade, eu percebo, Senhor, que a terra está cheia da tua bondade. Então, ensina-me, Senhor, os teus decretos. Sabe por quê? O salmista não olha mais para o que é ruim, porque a bondade do Senhor que inundou a terra, inundou também o seu coração. E isso é motivo dele se sentir satisfeito em toda e qualquer situação. Como dizia um cântico antigo, e ainda que os montes se joguem ao mar, mesmo que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não. Eu olho o teu amor. Eu não me guio pelo que eu vejo, porque eu alegre estou em Cristo Jesus. Que a nossa satisfação seja o Senhor. E por conta dessa satisfação venhamos ver a bondade de Deus sendo exercida sobre nós. Eu quero orar nesse momento, pedindo que Deus traga essa satisfação ao meu coração, ao seu coração, em toda e qualquer situação. Vamos orar? Eterno Deus, nós louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Que a nossa satisfação seja o Senhor. Que a nossa alegria seja o Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Deus, venhamos ter a nossa base firmada em Cristo Jesus. Que venhamos implorar ao Senhor a tua graça. Que venhamos voltar aos teus caminhos. Que venhamos nos afastar daqueles que não temem ao Senhor e nos aproximar dos que o temem, para que venhamos ter a satisfação somente em Cristo
e desfrutar da tua bondade sobre nós e sobre a terra. Guarda as nossas vidas, Senhor, nesta tarde. Fale aos nossos corações, que venhamos estar suficientemente satisfeitos em Cristo Jesus. É o que pedimos no nome do Senhor. Amém, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê graça nesse tempo. Eu quero cantar mais uma vez, pedir a ajuda do Johnny e da Elaine. Nós vamos cantar e assim encerramos o nosso culto, pedindo que Deus seja conosco nesse tempo, pedindo que Ele fale conosco, nos dê a possibilidade de estar juntos. E agora nós vamos juntos um só corpo, uma só família, cantar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. E nós vamos assim encerrando o nosso culto. Quero ver se eu consigo adicionar aqui o Johnny e a Elaine. Nós vamos cantar ao Senhor nesse momento, pedindo que Deus fale conosco, né, através dos louvores. Aí. Pedir para que o Johnny entre e saia, que aí eu consigo adicionar ele de novo aqui, convidá-lo para que ele esteja aqui com a gente. Pedindo que Deus, enquanto os meninos chegam, eu quero dar um aviso para vocês. Mães de criança, né? Tem algumas crianças que têm nos assistido, né, nas reuniões, e nós temos um convite para vocês, criança. Na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, pelo Zoom, a tia Shirley vai estar junto com vocês para a gente ter um culto para crianças, para os nossos meninos. Nós vamos aprender a respeito da palavra, vamos ler, vamos cantar, vamos pular, vamos brincar todos juntos. Então, pais, reserve esse tempo aí, quarta-feira, tá bom? Para a gente estar junto com os meninos, né, à noite, na quarta-feira, estar juntos com as nossas crianças. Chame, convide seus filhos para frente do computador, do celular, da TV. Quarta-feira nós estaremos juntos no nosso tempo de devocional. Nosso devocional vai ser voltado para as crianças, tá bom? Lá pelo Zoom. Que Deus nos abençoe. Johnny e Elaine, é com vocês, meninos. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
a minha salvação a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada temerei. Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em ti confio, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Amém. Louvamos ao Senhor por isso. Ele é a nossa luz, é a nossa esperança, o nosso refúgio. Quero agradecer a Deus por a vida dos irmãos. Obrigado, Johnny, Elaine. Que Deus abençoe vocês, meninos. Quero encerrar, meus irmãos, orando ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe e nos dando uma semana de paz, tá bom? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, pedimos em nome de Cristo que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada. Que o Senhor, nessa semana, traga à nossa mente que o Senhor é a nossa maior satisfação, a nossa maior porção é o Senhor. Que venhamos descansar o nosso coração em Ti. Que venhamos ter a certeza que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Abençoe aqueles que estão enfermos, os irmãos que têm passado por lutas, que a mão do Senhor alcance a cada um deles. Alcance a cada pessoa que tem nos assistido, nos dando a eles, Deus, a graça transformadora de Jesus sobre as suas vidas. Nos abençoe no decorrer dessa semana e neste domingo. É o que eu peço no nome poderoso de Cristo Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Meu abraço às crianças aí, os meus telespectadores mirins, Davizinho, que Deus te abençoe. Bruno, que tem nos assistido aí também, né? Então, que Deus abençoe ricamente vocês, viu, pequenos?
pastor tem orado por vocês, fica muito contente em tê-los com a gente, tá bom? Tiago e Mariana também, que sempre tem nos assistido, tá bom? Então, todas as crianças, espero vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Que Deus abençoe e dê a vocês uma boa noite, em nome de Jesus.